Isso corrobora a frase de HPB de que a natureza tem cantos muito estranhos isolados para seus escolhidos, longe do barulho e das pesquisas perversas dos homens, como aquelas antigas cidades americanas próximas a Santa Cruz de Quixé, visitadas por budistas e jainistas, as pessoas rinas do Baburaimbashi, nas quais os conquistadores espanhóis nunca puseram os pés, assim como os habitantes dos respectivos países nas grutas que, escondidas por todos os tipos de ilusões, estão em seus territórios. Essas grutas, apesar das investigações dos arqueólogos, continuarão a encobrir as verdades transcendentes da religião sabedoria e seu aforismo, reproduzido nos livros sagrados do Oriente, que diz: aqueles que praticam apenas o bem neste mundo, sannyasis e vanaprastas, adquirem a habilidade de conversar com os divais e com as almas daqueles que os precederam no Svarga, muito antes de se libertarem de suas envolturas mortais. 7. Os rinas, enfim, de nosso livro, pessoas cuja existência estamos matematicamente, e até mesmo mais do que matematicamente, convencidos, são, resumidamente, esses viajantes misteriosos que durante toda a Idade Média, quando havia uma fé melhor ou pior, esculpiam imagens, hoje veneráveis, e depois desapareciam sem deixar rastro, ou que desciam em coortes íacas sobre o rochoso morro de Jaén, dando origem à piedosa lenda, um tanto desnaturalizada, daquelas pessoas, que por algo se orgulham com o patronímico de jienenses, ou anrinas, por assim dizer, ou que incumbiam ao divino Mozart, poucos dias antes de sua morte, o célebre requiem que seria cantado em seus próprios funerais, ou que assentavam com firmeza secular no Talmud de Enoch, provenientes do antiquíssimo livro etíope deste nome, para soprar seus divinos eflúvios sobre a fronte de Victor Hugo, ao escrever seus orientais, que depois se glorificou em instrumentar César Franck em seu poema sinfônico com piano intitulado Les Djinns, ou seja, os gênios, ou que tremulam desde tempos remotos nesses hinos do Ayurveda, relativos aos aginas ou acuinas, os amédicos maravilhosos em que fizeram andar para Vris, que estava coxo e cego moral mais do que físico, que devolveram a vida física e a espiritual, ao grande Rijrasva, e o ouvido espiritual para ouvir ao filho de Nioshada, e eram, em suma, as divindades, ou melhor, as humanidades divinas ou antecessoras dos ginasterapeutas, remediantes de nossos males, filhos estes do egoísmo e do vício, com os medicamentos solares da virtude, os lunares da arte e os terrestres da ciência positiva. Ginas, enfim, que com seu estranho nome de antiquíssima fonética, apoiada no Dijan, Dzan, Shan Udan chinês e tibetano, ou seja, no que o chinês budismo Smidjedkin chamaria segundo nascimento interno pela meditação e pelo conhecimento, dão lugar a infinitas palavras derivadas, tais como Todin chinês, que significa, segundo a Rovelak, la linguistique, histoire naturelle du langage, multidão, coorte de pessoa, ain, servo, o famoso servo que o louco príncipe persegue em tantas lendas. Parsis ocidentais, inde, obstáculo, impedimento, e inder, impedir, dificultar, aludindo sem dúvida aos obstáculos que sempre se apresentam ao homem para ascender aquele seu alto mundo, sinal, aviso, sugestão, insinuação, como os que desse mundo descem para iluminar os bons. O próprio nome de gênio ou Jaimini do grande filósofo védico não é senão um anagrama deste inefável e sacrossanto apelativo com o qual os homens designam os seres superiores, irranos, rainas e gênios ou genios. Os povos asseados de Plutarco e de Ferecides de Samos, um dos mestres de Pitágoras, os povos lendários lêmures da Cidade do Sol, da Patagônia, os Tihuanacas ou Tihuanacos arianos dos Andes, dos quais tanto fala Ciro Baio em seus Césares de la Patagônia e nos Cabalheiros de Eldorado, de gentes de outro mundo, capítulo 10, os estranhos sacerdotes hindus que, segundo Schlegel, levaram a religião de J. Anu ou Saturova à cidade eterna, os sadus vaqueiros que Olcott viu junto à caverna de Cali, por Las Grutas Y Selvas de Indostan, capítulo 3, as raças tripolitanas, das quais Júlio Verne, em seu Matias Sandorf, nos fala, e que não habitam em região alguma que não figurem moedas de prata ou metal da lua, os incompreensíveis entes do Untersberg, dos quais nos fala Franz Hartmann, e os gnomos misteriosos do mosteiro de Veruela, e tantos outros das incompreendidas lendas de Gustavo Becker, ou os que viu, sem dúvida, Alexandre Xoma de Coros, em sua heroica viagem esfarrapada pelas regiões inexploradas da Tartária e da Alta Índia do Yin, o Indo e o Juma, em uma palavra, os centenas de casos extra-humanos que podem ser vistos espumando aqui e ali nessa grande caldeira de Pedro Botelho que se chama História, nos tornam tão iminente, tão inevitável a consideração deles, por muito fantásticos e muito absurdos em que nos pareçam, tanto que, de hoje em diante, é preciso acrescentar com esses personagens proteicos uma nova interrogante às 3 famosas perguntas da Esfinge tebana, dizendo: quem somos? De onde viemos?
para onde vamos? E, sobretudo, com quais seres potentes e invisíveis convivemos neste mundo inferior? O leitor que, nos momentos sublimes de sua concentração nele mesmo e em sua vida espiritual, fizer esta última pergunta, que poucos têm feito, talvez não encontre nestas modestas páginas nossas, de mero aluvião informativo, a solução desejada para tão quarta pergunta, mas, ao menos, se quiser ser justo, que repare, depois de lê-las, nessa contraparte, ou hemisfério tenebroso, dos chamados elementais elementários de teósofos e cabalistas, mundo de pessoas oposto, por assim dizer, ao santo mundo dos Rinas, e, como eles, invisíveis geralmente, mas bem visíveis, em suas contínuas sugestões tentadoras que sempre nos estão empurrando para a loucura, a perversão e o crime. Rinas elementares são, pois, segundo nossas suspeitas, os dois polos opostos do mundo etéreo e do mundo astral que, em quarta ou posteriores dimensões do espaço, envolvem e dominam nosso mundo físico, com uma superioridade sobre nós análoga à que o homem tem sobre os animais, fisicamente mais fortes e melhor armados do que ele próprio, mas que, com a arma encantada da imaginação e da razão, são vencidos pelo homem. Mas as fronteiras separadoras entre os dois ditos hemisférios do astral estão muito borradas e são muito difíceis de determinar até mesmo nas regiões que tanto se ocupam deles. É uma confusão muito semelhante à de nossa palavra dia, que às vezes é usada em sentido estrito para designar apenas o tempo intermediário entre o nascer e o pôr do sol, apresentando-se então como contrária à palavra noite, enquanto em outras vezes é usada em sentido amplo para denotar o tempo empregado pela Terra em sua rotação, e abrange por isso tanto o dia, em sentido egípcio, como a noite a mesma. Assim, até mesmo em nossos próprios livros anteriores, surge uma confusão semelhante entre o mundo dos Rinas, bom e protetor, e o mundo Rina, mau e cruel, que é o conceito comum nos livros religiosos, com seus Ansuras e Asuras, anjos e demônios, gênios bons e gênios maus, etc., enquanto no livro presente, aparentemente nos afastando desses ensinamentos religiosos, especialmente do Corão, que são meros véus, consideramos como unicamente Rina tal mundo e preliminar, porque, de fato, os Rinas ou entidades do bem, legítimos senhores desse mundo, têm sob seu poder os elementais perversos do astral, residenciando-os de tempos em tempos, como já vimos que faziam os xamãs do capítulo 9, relativo ao Oriente e aos Rinas, obrigando-os a reparar os males causados, nessas retificações históricas em que nós dizemos, e pelas quais o bem acaba sempre triunfando sobre o mal, embora nosso cretinismo possa acreditar outra coisa, e também cercando com suas proteções, o Corão, Sura 13, v 12. A todos e a cada um dos homens a maneira do chamado a anjo da guarda pelos cristãos. E, prestes a concluir nossa difícil tarefa, não encontramos nada melhor do que reproduzir a frase que aparece na Sura 17, verso 31 do Corão, que diz: nós difundimos neste livro todo tipo de ensinamentos e parábolas para a instrução dos homens, embora estes sempre tenham o costume de negar tudo, exceto a sua cega incredulidade. Para isso, procuramos empregar não apenas a luz ordinária da ciência positiva e da história, luz que está na própria mãe natureza, mas também a outra luz interior da intuição, que o clássico disse, pela qual o homem pode reconhecer as coisas espirituais, luz das luzes, luz da luz de Deus verdadeiro, cumprindo esse preceito que até mesmo a própria Igreja Católica consigna ao iniciar a missa e que é a maior patente da grandeza do livre pensamento, quando reza: emite a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, luz, enfim, que também é a perpétua luz celestial que ilumina nossos rinas ou mortos e que a luz perpétua brilhe para eles. Vivemos no Espírito, disse Castelar, como vivemos no ar, e como amamos, cremos, mas não em crenças esotéricas, impostas por outros e astutamente veladas por eles, deixando a letra que mata e não o Espírito, que vivifica, mas sim em crenças fundamentadas no grande princípio de que a divindade que anima todo o cosmos também nos anima na forma dessa luz interior de nossa consciência, que é o sol esplendoroso de nosso céu místico interno, sob a condição apenas de não ser obscurecida pelas densas tormentas de nossas paixões, essas paixões que, ao tirar de nossa vista esse nosso sol, também nos tornam invisíveis aos anfilhos do sol, que são os rinas, e aos deleites da vida superior a que parecia aludir Plínio em suas epístolas quando disse aquilo de deixemos para os outros os prazeres estrangeiros, para que possamos desfrutar dos nossos. E o homem, como diz Maeterlinck, pode ter cometido os crimes mais vis, sem que o maior deles consiga enfraquecer por um instante o hábito de frescor e pureza imaterial que o envolve em seus sonhos, enquanto às vezes a mera aproximação de um desses chamados sábios, talvez precisamente pela paradoxalidade de ignorarem tudo que poderia lhes ser útil, pode mergulhar nossa alma nas mais angustiantes e densas trevas, porque o homem, apesar de suas dores, caído como está, é um eterno otimista que
sempre confia naquela voz interior de nosso rina dormido, o verdadeiro ouro do reno de nossas águas mentais caóticas, que o faz caminhar entre abismos e espinhos em direção a uma manhã resplandecente de libertação, quando deixar aqui embaixo sua besta e voar à celestial morada dos rinas, divais, anjos ou como quer que sejam chamados, que o aguardam jubilosos como um peregrino que retorna de uma jornada de penúrias e perigos. Nota explicativa. A Surat al-Qassi do Corão, dedicada como muitas outras aos rinas ou gênios, faz, de fato, distinção entre aqueles gênios, versículo 1, que ouviram atentamente uma leitura do Corão, dizendo, ouvimos uma leitura extraordinária, e outros, versículo 6, perto dos quais alguns humanos buscam refúgio, mas apenas aumentam sua loucura com isso. Fim da nota explicativa. Nosso amigo Antônio Zosaia, em uma de suas crônicas bravias, também nos disse isso com estas frases lapidares, um belo breviário de amado nervo, plenitude, arrancou de um crítico ilustre, tão genial quanto dolorido, uma imprecação contra o otimismo. O mundo deve ser visto com olhos de desconfiança. O otimismo nos priva da nobre inquietação, da divina tragédia espiritual que gera beleza. As vozes otimistas devem ser em nós tímidas e tênues, nossos sinos da Páscoa devem sempre soar ao longe, a esperança otimista deve cantar no ingênuo tom sensual das pândias flautas, ou na harmonia jubilosa, mas dilacerada, dos mártires, ou no meio tom suspirante dos místicos, mas nunca no tom categórico dos decálogos, mas com o eco remoto das princesas de Maeterlinck. É verdade, mas o otimismo é isso precisamente. A afirmação de que tudo é bom e inegociável não existe nem mesmo em Leibniz, não pode ser encontrada fora da tola e paradoxal doutrina de Pangloss. O otimismo consiste em reconhecer que a dor é nossa herança, em sentir a mente perturbada e as entranhas rompidas pelo ferro da adversidade, mas sentindo ao longe esses ecos, esses sinos, esses chamados que nos dignificam e enobrecem e sem os quais a beleza não existiria e atrás dos quais se estende enigmaticamente, mas magnífica e sublime, aquilo que Goethe chamava de a região silente das causas. O absoluto pessimismo, sem esperança e sem consolo, é incompatível com a beleza, e por isso, conforme a frase socrática, apenas os artistas podem ser verdadeiramente sábios, e apenas aqueles que saboreiam toda a amargura do viver são verdadeiramente felizes. E tal felicidade, acrescentamos nós, é a felicidade natural que segue a toda dor e todo esforço, a pedra filosofal da qual Franz Hartmann disse, a pedra filosofal não é uma pedra no sentido ordinário da palavra, mas uma expressão alegórica que significa o princípio da sabedoria, no qual o filósofo que o adquiriu por experiência prática, não aquele que está simplesmente especulando sobre ele, pode confiar tão completamente como no valor de uma pedra preciosa, ou como confiaria em uma sólida rocha sobre a qual tivesse de construir os fundamentos de sua casa espiritual. É o Cristo que está no homem, o amor divino substancializado. É a luz do mundo, a essência mesma da qual foi criado o universo. O reino rina de tal luz é muito superior a todos os Édens que os místicos e poetas podem descrever, aqueles que chegaram a descrevê-lo em textos arcaicos à maneira do livro dos números caldeu, ou do famoso manuscrito cifrado que se dizia possuído pelo célebre conde de Saint-Germain, reencarnação ou continuação mais propriamente da personalidade excelsa que a história conhece como Apolônio de Tiana, contemporâneo do imperador Adriano, venerado como um deus na Roma dos Césares. Por isso, o teósofo alemão Rudolf Steiner expressa com grande acerto em sua ciência oculta que todo o ocultismo repousa sobre estas duas ideias, a de que acima deste nosso mundo visível existe um mundo superior e invisível, ao qual nossos sentidos velados animais não podem alcançar, e a de que, não obstante isso, o homem pode desenvolver em si certas faculdades ainda latentes em seu ser, graças às quais pode-se conseguir, ainda nesta vida física, o conhecimento claro desse mundo. Essas faculdades, hoje em estado embrionário, são chamadas de imaginação e intuição, as duas faculdades que ao longo de toda a história elevaram o homem daquela sua condição animal, dando-lhe as belas artes, com suas obras mágicas chamadas poemas literários e musicais, obras de arquitetura, escultura, pintura, coreografia, etc., as quais jamais puderam alcançar os seres inferiores a nós na escala zoológica, e dando-lhe também as ciências, que nasceram todas em felizes e geniais intuições dos grandes homens, que, por lampejos intuitivos, à maneira de rápidos relâmpagos numa noite escura de tempestade, puderam vislumbrar hipóteses que logo se tornaram teorias e depois fatos científicos indiscutidos em que lhes trouxessem as galinhas, como diz a célebre fábula de Iriarte. Imaginação e intuição, alavancas do progresso.
Quanto e quanto não haveis sido divinas, e no entanto, ridicularizadas por nossos conhecidos amporcos de Epicuro, aqueles que se encontram felizes, como o deus Indra no Pantanal Lamacento, ou como o monstro Fafner de Wagner, cobrindo com seu ventre descomunal o tesouro roubado dos Nibelungos. Ó, nobre dom celestial, ingrato! Os mesmos que, invejosos por não poder possuir-vos, zombam de vós, são os primeiros depois a procurar-vos em vão no teatro vulgar, na música de rua, no amor egoísta, acreditando que, após esses desdéns suicidas, poderão comprar-vos com seu dinheiro. Fim deste capítulo.